Oi, pessoal, boa tarde. Estamos entrando para iniciar a live dessa tarde. Vamos aguardar um pouco a entrada das pessoas. Florzinha já está aí. E estamos aguardando a entrada de Briana, que vai participar nesse momento. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, estamos entrando pontualmente. É interessante que a gente comece pontualmente. O assunto é bastante interessante e a gente precisa tratá-lo com tempo, com cuidado, não é? Então, vamos dar início à nossa live hoje, uma live cujo assunto está dentro do planejamento dos planejamentos da catequese. Essa catequese que está sendo realizada junto com as famílias, em casa, catequese doméstica, nesse período de pandemia, que não podemos estar juntos presencialmente, mas não podemos deixar de levar a palavra de Deus e não podemos deixar de dar continuidade à catequese do Oratório Nossa Senhora do Rosário. Então, por isso estamos aqui. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante e muito rico, que trata dos santos do ciclo junino. Vocês sabem que santos a gente tem celebrações e comemorações todos os dias. Todos os dias tem o santo do dia, né? Só que no mês de junho nós temos 4 santos que se destacam e que são celebrados de uma forma mais intensa, inclusive, por toda a população. No dia 13, tem Santo Antônio, que vou tratar, eu e Briana vamos tratar agora, conhecer um pouco mais sobre a vida de Santo Antônio. E no dia 24, próxima semana, São João, e em seguida, Angelina e Amanda vão falar sobre São João Batista, primo de Jesus, tão importante dentro da igreja. E no próximo sábado, dia 27, Jair vai falar sobre São Pedro, Jair e Jéssica vão falar sobre São Pedro e Paulo, que são celebrados no dia 28, e são os 4 santos, assim, mais celebrados nesse ciclo junino, não é? E o que é ser santo? Todos nós somos convidados, temos a vocação à santidade. Todos nascemos naturalmente com essa vocação. E santidade é conseguir essa vida em conexão total e perfeita com a palavra de Deus, com os mandamentos, uma vida totalmente entregue a Deus, entregue à sua obra, à sua missão, entregue à propagação do reino de Deus. Então, uma vida de perfeição. Então, esses santos são beatificados e canonizados, eles são da Igreja Católica exemplos de vida para todos nós, e nós deveríamos conhecê-los mais profundamente para poder trazer exemplos e maneiras de viver adequadas para a nossa própria vida, né? Então, vamos começar a conhecer um pouquinho mais da vida de Santo Antônio, para a gente saber um pouco quem ele foi, onde ele surgiu. Muitas pessoas acreditam que ele nasceu na Itália, em Pádua, porque Santo Antônio de Pádua, mas não, ele nasceu em Lisboa, né? Ele era português de origem, nasceu em Lisboa, no dia 15 de agosto de 1195, fim do século XII, e viveu fim do século XII até o início do século XIII. Viveu apenas 36 anos, uma vida curta, mas uma vida riquíssima em relação, entregue a Deus, foi um verdadeiro instrumento para Deus diante dos homens, né, no combate às heresias e na propagação da palavra de Deus, construção do reino de Deus.
E ele, nascido em Lisboa, ele nasceu numa família que acredita-se, não existem muitos dados tão precisos, né, Dri? Mas acredita-se que ele teve origem numa família abastada, uma família que tinha boa situação financeira. Não era uma família nobre, era uma família comum, considerada uma família plebeia, mas de boa situação financeira. E pesquisas, e muitas pesquisas mostram que seu pai se chamava Martim, ou Martinho de Bulhões, e sua mãe, Maria Teresa Taveira. E nascido em Lisboa, numa localidade que é muito conhecida em Lisboa, próximo à igreja da Sé de Lisboa, ali no bairro de Alfama, ele foi batizado com o nome de Fernando Bulhões de Azevedo do Taveira, ou Taveira de Azevedo, coisa assim, né? E seus primeiros, a sua família teve muito cuidado com a sua formação e com seus estudos. E seus primeiros estudos foram na igreja de Santa Maria Maior, que era próxima à sua casa, que é a atual sede de Lisboa, né? E ela era de responsabilidade dos agostinianos, dos padres agostinianos. E lá ele começou bem novo os seus estudos. Já na adolescência, entrou para o noviciato, se tornou noviço, lá na mesma ordem dos agostinianos, e iniciou assim, se tornando noviço, em Lisboa ainda, a sua formação religiosa mais forte. Então, ele era muito estudioso, e era um garoto assim, muito dotado de uma memória incrível, de uma inteligência muito grande. Então, tinha muita facilidade para desenvolver estudos mais profundos. Então, isso o levou a ter uma formação intelectual muito boa. E ele não se detinha só aos estudos da religião, da religião, das Sagradas Escrituras, mas se percebia nas suas pregações um forte conhecimento de ciências, medicina, de física. Então, ele era um grande estudioso, na realidade. E, depois de iniciado o noviciato, anos depois, ele pede autorização aos agostinianos para se mudar para Coimbra, cidade próxima a Lisboa, e que era um centro de referência cultural. Coimbra vivia em estudo, cultura, já estava iniciando, surgiam os primeiros centros de estudo que antecederam a famosa Universidade de Coimbra, enfim. Era um centro mais cultural, de mais avançado do que Lisboa. Então, ele teve interesse em se mudar para lá, e também porque lá ele ia focar mais nos estudos. Estava longe da família, dos amigos, das outras coisas, que às vezes desviavam um pouco sua atenção. Então, ele resolveu ir para Coimbra. E lá em Coimbra concluiu seus estudos e se tornou Padre Fernando Agostiniano. Né? E lá em Coimbra, logo após, ele teve a oportunidade de conhecer a Ordem dos Franciscanos. Os primeiros frades franciscanos chegaram a Portugal em 1217, em Coimbra. E ele estava com 22 anos só, imagina, bem novinho. E chegaram 4 frades com a missão de partir de Portugal para o Marrocos, uma missão de evangelizar um povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus, que dominava aquela região, que eram os mouros. E esses frades partiram em missão. E ele ficou assim, encantadíssimo com isso. Poxa, eu tenho tanto preparo, tanta cultura, eu estudei tanto, que maravilha poder levar esses meus conhecimentos, né? E também encantou-se pela vida de simplicidade, a forte ideologia e a grande capacidade missionária de levar a palavra de Deus que os franciscanos tinham, aquela força, aquele voto de pobreza. Então, ele ficou encantado com isso. E os frades foram, mas não tiveram sucesso, e foram mortos pelos mouros. E voltaram os corpos para Coimbra. E isso impressionou mais ainda a ele, e aí definitivamente resolveu pedir autorização para se tornar frade franciscano. E nesse momento mudou seu nome para Frei Antônio. E se tornou Antônio,
e se dedicou inteiramente à evangelização, à pregação, e saiu, veja que coragem, depois dos padres os padres terem sido mortos, terem voltado os corpos. E ele ficou mais encantado ainda da força, da vocação daquelas pessoas como missionários, de entregar a própria vida, né, pela palavra de Deus. E isso deu força para ele se tornar franciscano e embarcar para o Marrocos. E embarcou, já com o nome de Frei Antônio, para o Marrocos. Mas chegando lá no Marrocos, ele teve uma grande decepção, porque ele contraiu uma doença grave, um problema pulmonar, e essa doença se agravou muito, e ele não conseguiu lá desenvolver sua missão, sua pregação, e foi obrigado a voltar para Portugal. Só que nessa volta de navios da época não era como hoje, né? Normalmente navios à vela e tudo mais, uma coisa bem simples. O barco que ele viajou enfrentou uma forte tempestade, em vez de ir para Portugal, desviou-se e foi para a Itália, chegando a Sicília, que é lá no pezinho, aquela ilha no pezinho da bota da Itália, podemos falar assim. E lá ele desembarcou, ainda muito doente, mas com uma força espiritual, uma vontade enorme como missionário de continuar a sua pregação. E Briana vai falar um pouco agora sobre a sua vida na Itália. Que riqueza, uma vida assim, encantadora, deslumbrante. Pois é, boa tarde para quem está entrando aí agora. Vocês sabem quem a gente está falando, né? Comenta aí o nome do santo que a gente está falando hoje. Vou dar continuidade da vida dele na Itália. Como tia Fátima falou, chamava Fernando antes. E aí, quando ele mudou para a Ordem dos Franciscanos, vocês vão me dizer como é que ele se chama, tá bom? Quando ele chega, por providência divina na Itália, né? Porque o interesse inicial dele era ir para África, né? Para também cumprir essa missão de converter. Já estão comentando aí o nome do santo. E aí, quando ele adoeceu e teria que voltar para Portugal, teve essa tempestade, né? E por providência divina ele acabou indo parar na Itália, que vai ser onde a gente vai ver que ele vai ter uma atuação mais visível, né? Ele vai começar a fazer milagres e pregações e vai ficar muito famoso lá na Itália, e a fama dele depois vai chegar a Portugal, que foi onde ele nasceu. Então a gente chama de Santo Antônio de Pádua porque justamente a vida dele, ele vai morrer também na Itália, em Pádua, né? na província de Pádua. Aí quando ele chega na Itália, ele também ainda estava um pouco doente, então não podia voltar imediatamente para Portugal, e não se sabe exatamente se o barco também estava em condições de voltar para Portugal, né? Porque teve essa tempestade. Ficou todo mundo bem, chegou todo mundo na Itália são e salvo, mas ele ainda estava debilitado porque estava doente. E aí, mais ou menos no período que ele chega na Itália, estava para acontecer uma espécie de conferência dos franciscanos, que era a ordem que ele agora participava, né? Que acontecia todo ano. E essas conferências eles chamavam de capítulo. Então, foi 1221, mais ou menos, por volta de maio. Normalmente os capítulos aconteciam no mês de maio, todo ano. E estava para acontecer esse capítulo que ia ser chamado o capítulo das esteiras. Porque tinha que só tinham esteiras lá no lugar onde aconteceu, então chamaram de capítulo das esteiras. E foi o capítulo em que teve o maior número de frades franciscanos, né? Contam que mais de 5.000 frades se encontraram nesse capítulo. E lá estava Francisco de Assis, que é o fundador da Ordem Franciscana, né?
franciscano porque é de Francisco de Assis. Então lá nesse capítulo que aconteceu em Assis, que é uma cidadezinha na Itália, ele conheceu São Francisco de Assis. Eu tô ouvindo um retorno. Vocês estão ouvindo legal ou tá com algum problema? Só para eu saber se é só comigo. Então, lá em 1200... Tá tudo normal, né? Pronto, que ótimo. Fico feliz. Aí teve esse encontro dos frades franciscanos em 1221, em maio de 1221. E aí ele conheceu São Francisco de Assis. E depois desse encontro, ele fica isolado numa cidadezinha, num monastério, por mais ou menos uns 15 meses. Aí, por volta de 1222, finalzinho de 1221 para comecinho de 1222, ele vai para outro capítulo. Não, na verdade, ele foi convidado para uma ordenação de frades franciscanos e dominicanos, desculpa, que aconteceu em outra cidade que se chama Forlì, na Itália. E teve um probleminha nesse encontro, nessa ordenação, que a pessoa que ia fazer o sermão adoeceu e não pôde ir no dia. E aí estava todo mundo preocupado e acabaram chamando o Fernando, que agora se chamava Antônio, para fazer o sermão. E aí foi a primeira vez que ele, na ordem franciscana, expôs o evangelho em público, e todo mundo ficou muito impressionado, porque ele falava muito bem, ele tinha muito conhecimento do evangelho. Como Tia Fátima já falou, ele tinha estudado bastante, né? Quando jovem, até mudar para a ordem franciscana, e continuava estudando também, porque estudar nunca é bastante. E aí ele fez um sermão que todo mundo ficou impressionado, com muito embasamento, falava muito bem, e esse sermão chegou em lugares bem mais distantes, né? Os comentários quanto a esse sermão chegaram longe. Então, a província, né, o grupo lá dos franciscanos da província, decidiram encarregar ele de caminhar pela Itália, né, fazer pregações pela Itália, numa ação apostólica contra os hereges, que a gente ainda estava numa fase que tinha muita... Estamos ainda, na verdade, até hoje, ainda tem muitos conflitos religiosos, mas ali na Itália tinha um grupo de hereges, vários grupos de hereges na região da România, e eles mandaram ele para fazer algumas pregações apostólicas. E aí, mais ou menos em 1224, o São Francisco de Assis, que era o fundador da ordem franciscana, ele não gostava muito da ideia dos franciscanos estudarem o evangelho, estudarem as ciências, porque achava que isso podia desviar um pouco eles do caminho das missões, né? Então, ele achava que eles se concentrarem muito nos estudos ia tirar eles das ações. Então, quando ele começa a ver essa atuação tão boa de Santo Antônio, baseada em estudos, né? Porque ele falava muito bem, porque ele tinha muito conhecimento. Aí ele autoriza Santo Antônio a ser o primeiro leitor de teologia da ordem franciscana. E aí incentiva que ele continue estudando para poder ensinar aos frades franciscanos a teologia também. Aí, em 1224, ele começa a ensinar a teologia na Universidade de Bolonha. Mas aí ele passou pouco tempo ensinando teologia na Universidade de Bolonha, porque o Papa fez uma missão, mobilizou todos os pregadores dominicanos e franciscanos para uma missão na Itália, na França, para combater a heresia dos albigenses, que era uma ordem de cátaros. Chamam de albigenses porque teve um grupo ali na França, numa cidade chamada Albi, e aí essa ordem de cátaros, que eram hereges que viviam uma doutrina falsa, estavam pregando e tiveram uma grande influência ali na região de Albi, na França.
Enfim, aí o Papa mandou Santo Antônio, que ainda não era santo nessa época, para pregar contra essas heresias na França. E aí ele passou um tempão lá na França, em diversos lugares, e foi ficando também conhecido na França pelo poder da palavra dele, o poder do conhecimento. E aí ele só volta para a Itália em 1227, mais ou menos. No caso, São Francisco de Assis, ele morre em 1226, se eu bem me recordo. E aí, em 1227, ele volta para. O Santo Antônio volta para Itália para um outro encontro desses freis franciscanos, que sempre, todo ano tinha, né, o capítulo. E aí, em 1227, ele é eleito o provincial, o chefe da România, a região da Itália da România. E aí ele vai ocupar esse cargo até mais ou menos 1230, quando ele pede para sair. Então, ele ficou ali de 1227, depois da morte de São Francisco, até 1230, mais ou menos, como cargo de provincial da região da România, que é um cargo influente porque, justamente, ele era muito conhecedor do Evangelho, falava muito bem, ele tinha um poder de conhecimento muito bom. Então, ele ficou conhecido já na França, na Itália também, como um pregador que cada vez mais pessoas se reuniam em torno das pregações dele. Ele fazia milagres, pessoas que estavam ouvindo ele, cegos, surdos, mancos, se curavam no momento da pregação dele, porque ele foi usado como instrumento de Deus, né? A gente sabe que a gente não faz milagre, quem faz é Deus. Então, ele foi muito conhecido por ser um instrumento de Deus, o que mais fez milagres. E o que fez os milagres mais famosos também. Então, São Francisco de Assis morreu lá em 1226. Aí ele volta para a Itália, passou um tempo lá como provincial. E aí, por volta de 1230, teve um outro encontro em que o grupo da Ordem Franciscana mandou ele para Roma para encontrar com o Papa, para conversar sobre questões da ordem, né? As regras da ordem, fazer algumas elaborações quanto à ordem. Ele foi lá conversar com o Papa, e quando ele vai para Roma para conversar com o Papa Gregório IX, o Papa reconhece esse poder de fala dele, né? Essa facilidade que ele tinha de se articular com as palavras, e chama ele de a Arca do Testamento. Então, deu um apelido para ele que ficou bem famoso. E aí, mais ou menos em 1230 também, ele pede para sair do cargo dele de provincial, porque ele queria continuar pregando. Essa parte administrativa, ele achou melhor se afastar e voltar às pregações dele, aos sermões. Então, ele volta para Pádua, fica vivendo num monastério de Santa Maria Domini, lá em Pádua, na cidadezinha de Pádua. Tem a província de Pádua, que é como se fosse a região metropolitana do Recife, e tem as cidades, né? Então, tinha a cidade de Pádua, que é como se fosse Recife mesmo, né? Tem a região metropolitana e tem a cidade. Então, tinha a província de Pádua e tinha... Ele foi morar, né, depois de 1230, foi morar propriamente na cidade de Pádua. E aí ele morava lá nesse convento, que depois vai virar a Basílica de Santo Antônio. Só que aí, mais ou menos nessa época, ele ainda era jovem, mas ele estava com a saúde bem debilitada. Então, ele também tinha esse instinto de querer ajudar na política, ajudar os pobres. Ele saía muito de cidade em cidade para pregar, para fazer os sermões dele, para fazer os milagres. Então, ele tinha esse ímpeto de cumprir a missão dele, mesmo estando com a saúde um pouco debilitada. Ele estava com problemas cardíacos e respiratórios, algo que consta nos relatos. Mas mesmo assim ele estava caminhando muito ao longo da Itália, em várias cidades,
para cumprir a missão dele. Então, ele vai para Verona para tentar ajudar a salvar um grupo que foi preso, e aí ele vai pedir para o tirano que prendeu esses guelfos, que era um grupo político lá da época, ele pede para o tirano gibelino tirar eles da prisão, soltar eles, e não dá certo, não consegue soltar eles. Mas pelo desgaste também dessa viagem, quando ele volta para Pádua, ele está muito debilitado. Aí ele acaba decidindo se isolar um pouco numa área com condições climáticas melhores. Ele vai para Campo San Piero, para casa de um amigo que se chama... deixa eu ver aqui o nome dele. Conde Tiso. Que lá na casa desse Conde Tiso a gente vai ver um outro milagre que a gente também só vai tomar conhecimento depois da morte dele, que ele pede para o Conde não contar, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então ele vai lá para tentar repousar um pouco, fica um tempo lá no castelo desse Conde Tiso, mas quando ele vê que está perto de morrer, ele pede para voltar para Pádua, para morrer no convento onde ele passou os últimos dias da vida dele, né? Os últimos anos da vida dele, que é onde vai ser depois construída a Basílica de Santo Antônio. Aí na viagem de volta para o convento, ele não consegue chega bem perto de Pádua, mas ele para numa cidadezinha próximo à entrada de Pádua e morre no convento das Irmãs Clarissas, na cidade de Arcela. E aí, antes de morrer, dizem que ele pronunciou a frase: "Estou vendo o meu Senhor". Então, antes de morrer, parece que ele viu a Deus, né? E aí ele faleceu ali. Dizem que no momento em que ele faleceu, lá em Lisboa, os sinos das igrejas badalaram e ninguém sabia o que estava acontecendo. Sem ninguém, os sinos tocaram, ninguém sabia o que estava acontecendo, e só depois o pessoal ficou sabendo lá em Lisboa, em Portugal, que ele tinha morrido. Então, aí o pessoal da Itália que já conhecia ele foi anunciando para todo mundo, acabaram levando o corpo dele para Pádua, que era onde ele queria falecer, no convento, no monastério que ele tinha vivido. E aí ele foi sepultado ali em Pádua. Aí depois de muito tempo é que vão construir a Basílica de Santo Antônio. Então, ele já era conhecido em vida, já era chamado de santo, porque justamente ao longo da pregação dele aconteciam muitos milagres. Então, dizem que em vida ele foi instrumento de Deus para que fossem cumpridos mais de 800 milagres. Então, ele já morreu com 36 anos em 13 de junho de 1231. Então, em vida, tão jovem, ele já era conhecido como santo. E aí, depois que ele faleceu, também aconteceram muitos milagres, e hoje se fala de milhões de milagres. Então, por conta desse conhecimento já de que ele era santo, o processo de canonização dele foi muito rápido, o mais rápido da história. Em 11 meses, ele foi reconhecido como santo pelo Papa Gregório IX, que foi o mesmo Papa que chamou ele da Arca do Testamento. E aí ele foi canonizado em 1232. Foi declarado padroeiro de Portugal, que é o lugar onde ele nasceu, em 1934. Foi proclamado doutor da igreja. Então, o título de doutor é uma pessoa que teve muito estudo, que teve muito conhecimento. Em 1946, o Papa Pio XII proclamou Santo Antônio de doutor da igreja, né? Reconheceu ele como um conhecedor das escrituras tão assíduo que a ponto de ser chamado de doutor, né? Em 1263, são muitas datas, mas a gente tem a noção de que o percurso foi bem rápido. Em 1263, quando foram tirar os restos mortais dele para levar para a basílica que tinha sido construída, né, finalmente concluída, para deixar ele na Basílica de Santo Antônio,
viram que a língua dele estava intacta. Tem uma passagem que ele diz que, enquanto ele estava rezando lá, ele tinha acabado de chegar na Itália, ele sentiu o Espírito Santo e queimou a língua dele, né? Aí ele conta para um colega dele lá que sentiu que a língua dele tinha queimado. E aí foi nesse momento em que dizem que ele recebeu do Espírito Santo o dom da palavra. E aí isso foi provado quando exumaram o corpo dele e viram que a língua dele estava intacta, né? Tinha falecido, tinha sido enterrado já há muito tempo, e a língua dele estava lá do mesmo jeito. Aí quem viu, quem estava junto, foi o São Boaventura, e aí ele disse que isso era uma prova que, de fato, Deus usou ele para passar a palavra, e ele tinha esse dom da palavra. Então, depois, o corpo foi exumado mais umas 2 vezes, e aí depois viram também que as cordas vocais dele também estavam intactas. Aí, partes dos ossos, a língua dele, as cordas vocais, estão expostos na Itália, na Basílica de São Pedro. Então, quem quiser pode ver hoje a língua de Santo Antônio, tá lá do mesmo jeitinho, exposta para a gente poder admirar essa obra de Deus, né? E aí, vamos falar um pouquinho dos milagres dele, tia Fátima? Vamos sim. Ele foi considerado um dos maiores taumaturgos da igreja. O que significa taumaturgo? Taumaturgia é a capacidade de realizar milagres, né? Então, ele tinha essa grande capacidade. Então, como a Briana falou, cerca de 800 milagres foram feitos em vida ao longo das suas pregações, né? E ele era realmente um instrumento de Deus com capacidade esplêndida de comunicação da palavra de Deus, né? E por isso teve esse título de grande taumaturgo da igreja. Então foram milhares de milagres operados tanto em vida como após a sua morte. E aí a gente selecionou alguns que a gente achou, poucos, que o tempo é curto, que a gente achou mais interessante e bem significativos para contar para vocês, que foram assim, impressionaram muito a gente. Então, Briana vai falar sobre o primeiro, que ele assim, justifica o porquê, hoje em dia, nas imagens de Santo Antônio, ele sempre aparece com o menino Jesus nos braços. Pois é, como eu falei, ele em vida fez mais de 800 milagres, então foi um pouquinho difícil de selecionar alguns para a gente falar aqui, se a gente podia passar o dia inteiro falando de Santo Antônio. Mas vocês veem que na imagem ele está sempre com o menino Jesus, e isso é explicado por aquela situação que eu falei lá, perto do falecimento dele, esse amigo dele, Tiso, que ele foi passar os últimos dias no castelo dele. Quando ele estava alojado lá, esse Tiso viu uma luz saindo do quarto de Santo Antônio, e aí foi ver o que estava acontecendo. Ele brechou pela porta e viu que Santo Antônio estava com o menino Jesus, estava com um bebê nos braços, né? E ele não tinha entrado com criança nenhuma, não estava com criança nenhuma, não tinha criança nenhuma na casa, e ele achou aquilo assim muito chocante, né? Ele viu que de fato tinha sido uma coisa espiritual, tinha sido um milagre. E aí quando o Santo Antônio saiu do quarto, que viu que ele tinha assistido aquele momento dele interagindo com o menino Jesus, ele pediu para esse Tiso não contar para ninguém até que ele morresse. Então a gente só tomou conhecimento de que ele teve essa interação, e provavelmente deve ter tido em vários outros momentos com o menino Jesus, depois que ele faleceu. Aí esse conhecido, o amigo dele que hospedou ele, contou para as pessoas: não, vi ele com o menino Jesus nos braços. E aí a gente representa ele com o menino Jesus no braço. E é isto. Por isso que a gente tem na imagem sempre o bebezinho do menino Jesus. Pois é, e um outro milagre que a gente selecionou, e muito interessante,
é intitulado A Pregação para os Peixes, né? Ele estava pregando na Itália, como o Bri já falou antes, para combater as heresias, né? E estava na cidade de Rimini, eu acho que a pronúncia é isso, pregando para uma população que estava assim dominada pelos cátaros, pela heresia e não seguiam mais a palavra de Deus. Então ele estava pregando nessa cidade e as pessoas nem aí. Não davam a menor atenção, galhofavam, tiravam onda dele, enfim, não estavam interessados absolutamente em nada que ele estava dizendo, apesar da força, da eloquência, da vibração com que ele passava a mensagem. E aí a cidade era litorânea e ele resolveu se dirigir ao mar e lá entrou um pedacinho e começou a pregar para os peixes. Fazia peixes, criaturas de Deus, e começou a pregar. E os peixes vieram aos milhares em torno deles e botavam as cabeças para fora e ficaram atentos à pregação. Então, as pessoas que estavam ali na praia, que tinham ido ver o que ele tinha ido fazer na praia naquele momento, começaram a chamar outras pessoas abismadas e aí ele se voltou para as pessoas e começou a pregar. E aí sim, elas começaram a ouvir. E nessa cidade aconteceram inúmeras conversões e foi um forte combate à heresia. Então, esse milagre ficou muito marcado na vida de Antônio, que era considerado, já era chamado pelas pessoas o frade santo. Conheciam ele como frade santo, né, por conta desses milagres que aconteciam, como a Briana já falou, na hora das suas pregações. E nós selecionamos esse pelo poder que ele teve, que através deste milagre, desse fato, né, Deus usou ele como um instrumento para que tudo isso acontecesse e ele conseguisse combater aquela heresia dos cátaros na cidade de Rimini, na Itália. Próximo. Um outro milagre que a gente selecionou aqui, que eu achei muito legal também, coloca essas situações inusitadas, né? Peixes escutando o sermão e parando para ouvir. É o milagre em que ele faz o jumento se curvar para a hóstia, né? Tinha um descrente numa pregação dele que não queria ouvir o que ele estava pregando, estava lá, mas estava ignorando, sem dar muita bola para o que Santo Antônio estava dizendo. E aí esse descrente disse para ele que só ia dar atenção e só ia acreditar nas coisas que ele estava dizendo se ele fizesse o jumento dele, ele tinha um jumentinho, deixar de comer a comida dele e se curvar diante da hóstia. E aí o desafio foi lançado, né? Santo Antônio aceitou o desafio. Eles deixaram o jumento 3 dias sem comer. Vê que maldade. Deixaram o jumento 3 dias sem comer. E aí depois do 3º dia, deixaram na frente dele um prato de comida. E o jumento estava já morrendo de fome, né? 3 dias sem comer. Aí botaram um prato de comida na frente dele. E logo em seguida, Santo Antônio expõe a hóstia pro jumentinho. E aí o jumento, ao invés de comer o prato de comida, que ele deveria estar faminto, ele foi em direção à hóstia e se curvou em frente à hóstia. Então aí a pessoa que era descrente, o dono do jumento, que não acreditava em nada, passou a acreditar e se converteu, né? Então esse foi realmente um outro milagre bem significativo, e vejam que interessante, todos esses fatos eram usados para a conversão, né? Para construir o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, para combater as heresias, né? Inclusive porque, salvo engano, essas heresias eles eram contrários a que o corpo de Cristo, que a hóstia consagrada, a Eucaristia, fosse realmente o corpo de Cristo. Então, eram heresias dessa natureza que estavam se espalhando, né? E um outro milagre que a gente selecionou, o último que a gente selecionou por conta do tempo, foi quando ele salvou o pai de ser condenado à morte por forca.
O pai dele, em Portugal, tinha sido acusado injustamente de um crime que não tinha cometido, e da morte de um jovem. E ele, nesse mesmo dia desse julgamento, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, as pessoas demoravam muito a saber as coisas que estavam acontecendo, tinha que ser uma carta, que demorava dias para chegar de um canto para o outro, enfim, era bem diferente de hoje. E aí ele teve aquela sensação muito forte, quando estava pregando em Pádua, na Itália, que precisava estar naquele momento em Lisboa. E aí ele para um momento, se afasta, fica em silêncio e ora. E durante esse momento de oração, ele se transporta a Lisboa, onde presencia tudo o que estava acontecendo e ressuscita o jovem que tinha sido assassinado e que o pai estava sendo acusado da morte. Esse jovem ressuscita e vai ao tribunal dizendo: não foi este homem que me matou, né? Embora eu esteja vivo agora, mas não foi este homem que me matou. E isso tira a condenação do pai dele, ele livrou o pai. Então, vejam que coisa fascinante. Então, nesse milagre, nesse momento de pregação lá em Pádua, ele realiza 2 milagres ao mesmo tempo. Um é a possibilidade de estar em 2 locais ao mesmo tempo. Ele estava em Pádua e se transportou para Lisboa. E a ressurreição do rapaz que tinha sido assassinado. Então, aconteceram 2 milagres em um único momento. E isso repercutiu, assim, de uma forma esplêndida, aumentando muito a devoção do povo europeu, de uma maneira geral, ao Frei Antônio, que ainda não era santo na época. E, Pois é. enfim, aí essas devoções, tudo isso fez com que a devoção crescesse muito em toda a Europa, inclusive aqui no Brasil, bem depois, principalmente aqui no Nordeste, existe uma devoção muito grande a Santo Antônio. Na Europa, essa devoção é imensa, existem várias cidades das quais ele é padroeiro, existem muitos templos magníficos, majestosos, dedicados a Santo Antônio. Em Lisboa tem a Basílica de Santo Antônio, ele é padroeiro de Lisboa. Todo dia 13 tem uma festa incrível, onde toda a população participa fervorosamente. E também no Brasil existe uma devoção muito grande. E existem também tradições culturais e crenças ligadas à religiosidade popular, né? Ligadas também a Santo Antônio. Então, são curiosidades que a gente resolveu também falar um pouquinho, não é? Então, depois dessa vida tão rica, tão magnífica de pregação, de taumaturgia, né? Então, é natural que tudo isso se desenvolva. Então, algumas crenças estão ligadas à religiosidade popular, principalmente aqui no Brasil, aqui no Nordeste, e a gente vai falar um pouquinho, Briana vai falar sobre a primeira, que é o título que ele tem de Santo Casamenteiro. Olha as meninas aí. Pois é, todo mundo conhece aqui no Brasil Santo Antônio como Santo Casamenteiro, né? Mesmo ele tendo feito tantos milagres e tem uma importância tão grande em relação a várias coisas, ele ajudou várias pessoas em vários sentidos, por algum motivo aqui no Brasil ele ficou mais conhecido como Santo Casamenteiro. Dizem algumas pessoas, podem ter várias razões, mas uma das razões, um dos milagres que pode ter causado esse título, né, que a gente tem dado para ele aqui no Brasil, é que em um determinado momento existia uma jovem que não tinha condições financeiras e na época a mulher tinha que pagar o dote para poder casar. Tem uma série de boatos quanto à situação exata da mulher, de que ela teria que fazer coisas que ela não queria para poder arrecadar dinheiro.
para poder viver, não só para casar, e o casamento poderia salvar ela dessa situação difícil. Então, diz a lenda, né, conta a história, que ela não tinha condições para se casar, e aí ela rezou bastante porque ela não queria fazer coisas desagradáveis, serviços que vão contra a moral, os bons costumes. E aí ela rezou bastante para Santo Antônio, pediu muito para Santo Antônio. Algumas histórias contam que ela estava rezando para a imagem de Santo Antônio, outras histórias contam que ela interagiu com Santo Antônio vivo. Mas aí, em resumo, ela recebeu de Santo Antônio, pode ter sido da imagem, pode ter sido do próprio Santo Antônio, um bilhete em que dizia para um comerciante do lugar dar para ela a quantidade de moedas que pesasse aquele bilhete. E aí ela tinha que levar esse bilhete para o comerciante. E aí assinado por Santo Antônio. E aí ela levou esse bilhete pro comerciante, o comerciante achou engraçado, né? Porque era um pedaço de papel, então não ia pesar nada. Mas aí ele fez o que tinha dizendo no bilhete, botou o bilhete na balança e começou a colocar as moedas do lado para ver quanto que ia pesar. E colocou a primeira moeda e, estranhamente, o bilhete ainda estava mais pesado. E aí foi colocando moedas, e no final das contas deu 400 moedas de prata, que era o que ela precisava para pagar o dote para poder casar. E aí apareceram vários pretendentes para ela, e ela conseguiu casar e não teve que se submeter a fazer coisas erradas. Então, essa é basicamente a história principal que explicaria por que ele ficou conhecido como santo casamenteiro. Também tem outros boatos de que ele fez um bebê de uma mulher que era casada falar para dizer que ela não tinha traído o marido, que é estranho um bebê falando, né? Tem outras histórias também. Tem uma outra história que o pessoal que tem mania de colocar ele de cabeça para baixo ou dentro do copo d'água para castigar a imagem do santo, para poder conseguir o milagre. O boato de que essa história viria de uma situação em que uma moça passou muito tempo rezando, pedindo para casar, e passou anos lá rezando para a imagem de Santo Antônio, pedindo para ele arrumar um marido para ela. E não conseguiu casar em bastante tempo de oração para a imagem. Aí ela se estressou, pegou a imagem, jogou da janela, e essa imagem bateu na cabeça de um rapaz. E aí eles se conheceram, se apaixonaram e se casaram. E aí por isso que viria essa história de castigar o santo, né? Que o pessoal faz umas coisas absurdas. Então, o próximo... Eu vou dar uma carreirinha por conta do tempo, Briga, a gente tem em cima. Mas Santo das Coisas Perdidas é um outro título de Santo Antônio, e várias pessoas, assim, quando perdem objetos, rezam orações e pedem intercessão a Santo Antônio para achar coisas perdidas. Eu me lembro que meus avós diziam, perdeu tua coisa, reza para Santo Antônio, e logo, logo você vai achar. E isso é uma tradição bem antiga. E conta-se que quando ele estava no ateliê na França, ensinando lá, o noviço fugiu do convento onde ele estava hospedado, onde ele vivia, onde ele morava lá nessa cidade, no tempo que ele passou na França, com o seu saltério, que era um livro de salmos, onde tinham várias anotações e que ele julgava fundamentais e muito importantes para a sua atuação, sua vida e sua missão. E ele orou muito para rever esse livro. E disse que no trajeto, o noviço fugitivo, ao passar por uma ponte, teve uma visão assustadora e ficou muito assustado e arrependido e voltou correndo para devolver o saltério a Santo Antônio e pedir perdão. Então, diante desse fato que atribuiu-se então um milagre, então também ele passa a ter esse título de Santo das Coisas Perdidas. Não são causas perdidas, são coisas perdidas, não é? Como ele diria, o pão dos pobres. Por que se liga ao Santo Antônio a distribuição de pão aos pobres? Todos esses títulos têm várias possíveis origens, né? Inicialmente em vida, tem um milagre dele que ficou também bem conhecido, que ele
se incomodou com a situação de pessoas pobres no meio da rua, sem ter o que comer. E aí ele entrou no convento que ele vivia, pegou todos os pães ali de dentro, saiu e distribuiu aos pobres. E aí quando alguém do convento viu o que tinha, que não tinha mais pão, acharam que tinham roubado os pães, aí foi falar com Santo Antônio, sumiu o pão, roubaram o pão da gente, a gente tá sem comida. E aí Santo Antônio responde, volta lá onde você tinha deixado os pães e dá uma olhadinha de novo, porque você vai ver que tem pão sim. E aí, mesmo ele tendo distribuído já todo o pão, a pessoa voltou para a cozinha para ver se de fato tinha pão, e o pão estava lá de volta. Então deu para alimentar tanto as pessoas do monastério que ele vivia, quanto os pobres, todos os pobres que ele tinha entregue o pão, né? Então esse foi o milagre que gera depois esse vínculo com o pão. Aí depois tem relatos de uma comerciante que teve dificuldade para fechar o comércio dela. Ela fechou, na verdade, e tinha esquecido a chave dentro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que não conseguia mais abrir. E aí ela prometeu que se conseguisse abrir sem ter que arrombar o comércio dela, ela ia doar pães para os pobres, justamente por conhecer já a história de Santo Antônio, de que ele dava pão aos pobres. Então ela vinculou com o Santo Antônio, com os pães, e aí prometeu, e conseguiu abrir o comércio dela, e aí ali naquele comércio, parece que começou uma associação em que várias pessoas começaram a dar pão aos pobres. Então, tem até o nome da comerciante, que eu não vou trazer aqui agora no momento, porque não vem ao caso, mas se fundou uma associação para caridade, para dar alimento aos pobres. E aí tem uma série de outros milagres que várias pessoas também prometeram dar pão aos pobres se conseguissem, e aí elas de fato conseguiam a realização do que elas queriam. Então seria por isso, né, esse vínculo com o pão. É. E aí também, diante de tudo isso, só complementando um pouco sobre a grande devoção que se tem a Santo Antônio, hoje em dia se reza a trezena de Santo Antônio, são 13 dias antes de sua festa. Trezena seriam 13 dias de oração, né? Hoje se conhece muito novena, que são 9 dias. Mas para Santo Antônio é trezena, em referência ao dia 13, que foi o dia da sua morte, 13 de junho, né, lá em Pádua. E é uma oração que é muito difundida no mundo inteiro, essa oração da trezena de Santo Antônio. E existe também um outro elemento de devoção, que é o breve de Santo Antônio, que é uma moeda muito antiga. É uma devoção que remonta ao século XIII. Então, é uma medalha, uma medalha, com uma inscrição, que eu vou traduzir aqui: eis a cruz do Senhor, afastai-vos forças adversas. Venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, aleluia, aleluia. Então, a devoção ao breve de Santo Antônio afasta com essa medalha as forças adversas. Então, é uma devoção muito forte, muito antiga, que remonta ao século XIII. Eu acho que falta muito pouco tempo para encerrar o nosso tempo brígido. E a gente alertar que não saiam, que a gente vai abrir uma outra live, que é para dar continuidade à vida de São João. Com a Angelina e Briana, está muito legal o conteúdo que elas prepararam. Sim, importantíssimo. Assistam a próxima live, que vai começar em alguns minutos, que vão falar de São João. Então esse foi o conteúdo sobre Santo Antônio. Quem tiver curiosidade, tem algum site na internet. Do lírio, né? Do lírio. Pois é, a gente ia falar um pouquinho da imagem, né? Em resumo, tem o menino Jesus no braço, que é o vínculo dele, o vínculo direto dele com Jesus, né? Que ele sempre pregava a palavra de Jesus. Tem um livro também, que é o Evangelho, de onde ele tira todo o conhecimento. A roupa marrom, que era a roupa dos frades franciscanos, que representava o desprendimento das coisas mundanas. O cordão pendurado, que também era um símbolo da ordem dos franciscanos, que representa... o cordão tinha 3 nós, né? Cada nó representa a obediência, a pobreza
e castidade. Ele tem também um corte de cabelo, que é uma bola aqui também, que representa o desvínculo das coisas mundanas, né? A aparência. Então, todos eles tinham aquele buraco que faltava cabelo na cabeça. E o lírio representa a castidade, né? A pureza. Então, tem todos esses símbolos na imagem que a gente acha às vezes que são coisas irrelevantes, mas cada um representa uma coisa específica, né? Então vamos dar mais atenção a Santo Antônio, que não é só um santo casamenteiro, é um santo muito importante para a nossa história. E vamos começar a live sobre São João, então não saiam daí. Eu vou encerrar e imediatamente Angelina e Amanda vão entrar. Então não saiam, não percam, que o conteúdo delas está muito bom, tá? Tchau, pessoal. Obrigada. Beijão.